Hello! Welcome! This is our class number 31. Então hoje nós faremos a correção da lista 9, ok? Let's correct our list number 9. So let's begin. Come with me. So, question number 1. Conjugue os verbos no simple present e passe as frases para as formas interrogativa e negativa. Então esse exercício é bem completo para a gente utilizar e para a gente reforçar tudo aquilo que nós vimos no simple present, né? Conjugação dos verbos na afirmativa e depois a utilização do auxiliar nas formas interrogativa e negativa, ok? Vamos lá? So, letter A. You French, né? Eu quero usar o verbo to study. Então, você estuda francês. Qual a conjugação do verbo study para you? Lembram-se? Então, se não é terceira do singular, basta a gente tirar o to da frente, não é isso? Então, vai ficar you study French. Você estuda francês. You study French. Pergunta. Vamos ter agora que utilizar o verbo auxiliar, não é isso? Qual é a conjugação do verbo auxiliar, que vai ser sempre o do, né? To do, para you? Lembram-se? Do. Não é isso? Então, do you study French? E aí, então, a gente viu, né? Só vamos então recapitular como é que é a conjugação então do verbo to do, né? Para o you é o do mesmo, não é isso? Olha só, you do, né? Por isso que a gente fez o do you passando ele ali para frente, né? Lembrando-se que só vai mudar para he, she, it, que vai virar does, ok? Então, ficou do you study French e na hora de fazer a negativa só acrescentamos o not depois dele, né? You don't study French. You don't study French, ok? Bem tranquilo, né? Não tem segredo. Vamos lá, mais uma. Letter B. John marry. E eu quero usar o verbo to love. Então, John ama a Mary, né? Ama Maria. Então, olha só. John é terceira do singular. John é a mesma coisa que he, não é isso? Então, vai ficar he loves, não é isso? John loves Mary. John loves Mary. E agora, como é então que a gente vai colocar o auxiliar para fazer a pergunta? Vai ser o does John, né? Does, que é o verbo auxiliar, na frente do sujeito, que é o John. Lembrando-se sempre que quando a gente utiliza, né, o auxiliar, o verbo vai voltar à forma dele normal, né? Não posso falar nunca does John loves Mary. Nunca, tá? Então, does John love Mary? Love Mary. Então, a negativa, a mesma coisa, nós vamos só acrescentar o not na frente do does, que vai ficar então John doesn't love Mary. John doesn't love Mary, né? Sem problema nenhum. Now, letter C. Ted and Brad. E agora brothers, né? Olha só, eu coloquei verbo to be. Isso aqui é uma coisa que eu fiquei na dúvida se tinha ficado claro, né, nas aulas anteriores, mas tudo que nós vimos no verbo to be até as últimas duas aulas, que nós chamamos elas de simple present, também eram simple present, tá? Então, só para ficar claro, o verbo to be também pode ser conjugado no simple present. Eu não sei se isso tinha ficado claro antes, mas tudo que nós vimos trabalhando com o verbo to be era também o simple present, tá? A única coisa que a gente fez é que nós demos várias aulas, né, para falar sobre o verbo to be, até porque o verbo to be ele é mais simples por não precisar do verbo auxiliar, e nas últimas duas aulas nós vimos então como conjugar no simple present todos os outros verbos além do verbo to be, tá? Então o verbo to be também pode ser conjugado no simple present, que é o que a gente vinha fazendo até agora. Is, am e are são as formas de conjugação do verbo to be no simple present. O único tempo verbal diferente do simple present que nós já vimos foi o present continuous, lembram? Que é nada mais do que o verbo to be no simple present, mais um verbo principal terminado com ing. Lembra? I am studying, you are watching TV, for example. Ok? Então só vimos esses dois tempos verbais, tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai conjugar o verbo to be aqui? Eu trouxe esse exercício principalmente para sanar essa lacuna aí que pode ter passado nas aulas que eu dei, ok? Então vamos lá. Ted and Brad, brothers. Então, eles são irmãos. Então, Ted and Brad are brothers, né? Very simple. Já vimos isso várias vezes. E agora, como fazer a pergunta com o verbo to be? Acho que ninguém esqueceu, né? Are Ted and Brad brothers, né? Então, só passamos o verbo na frente do sujeito. Nenhum problema, né? Ted and Brad é a mesma coisa que they, né? Então, they are brothers. Pergunta, are they brothers, né? Mas, ao invés de usar o they, a gente está usando os nomes Ted and Brad. Ok? E a negativa, a mesma coisa.
Ted and Brad aren't brothers, né? Are not brothers, tá? Então eu trouxe isso aqui só para a gente, então, suprir essa, talvez, uma deficiência que tenha ficado nas aulas anteriores aí, talvez não tenha ficado claro que a gente chamou as últimas duas aulas de Simple Present só porque a gente estava ensinando a conjugação dos outros verbos no Simple Present, mas o verbo to be também a gente conjuga no Simple Present, ok? Por enquanto, né? Depois veremos outros tempos verbais no futuro. So, letter D. Samuel, Gina, every day. A gente vai usar o verbo to call. To call é chamar. Pode ser também utilizado para chamar no sentido de ligar, né, por telefone, né? Então, aí vai depender do contexto, né? Então, to call pode ser só chamar, tipo, ei, vem aqui, né? To call, ou chamar mesmo, né? Chamar, fazer uma chamada telefônica, tanto faz. O verbo aceita as duas acepções, a depender, né, como no português o verbo chamar, a depender, né, do contexto. Então, Samuel é he, então nós vamos ter que conjugar o verbo to call para he, she, it. Como ele não entra em nenhuma das nossas exceções, basta acrescentar um S, não é isso? Samuel calls Gina every day. Então ele liga ou chama a Gina todo dia, every day. Ok? Question. Does Samuel call Gina every day? Né? Então, só lembrando, usamos então o auxiliar na frente, conjugado para he, né? He does. Pergunta, does he? E o verbo perde o S de novo, porque já temos o does na frase, ok? Então, does Samuel call Gina every day? Negative. Samuel doesn't call Gina every day. Doesn't call Gina every day. Okay? Very easy, right? Letter E. Mark his teeth in the morning. Já vimos isso, hein? His teeth. Teeth é o plural do substantivo tooth, né? Que é dente. Teeth, então, dentes. Então, Mark, eu quero usar o verbo to brush, que é escovar. Então, escova seus dentes de manhã, in the morning. Então, vamos lá. Mark brushes, não é? Porque é he. E o verbo to brush, ele termina em SH. Lembram-se da regrinha? Só recapitulando. Verbos terminados em O, SH, SS, X, Z. Então, O, SH, SS, X, Z. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês, eu estou esquecendo uma das terminações, tá? São 6 terminações em que nós acrescentamos o ES, ok? Então nessas 6 terminações, como no caso aqui do SH, a gente vai colocar o ES para he, she, it, não é isso? Então, Mark brushes his teeth in the morning. Question. Does Mark brush his teeth in the morning? Então, sempre frisando que não pode manter o brushes depois que usou o does, né? Então, does Mark brush his teeth in the morning? Negative. Mark doesn't brush his teeth in the morning. Então, não escova. Doesn't brush, ok? Letter F. Isabel to school. O verbo agora é o verbo to walk, andar, caminhar, né? Então ela caminha para a escola, né? Anda até a escola. So Isabel é she, então walks, né? Walk não entra em nenhuma das nossas exceções, basta acrescentar o S. Isabel walks to school. Question: Does Isabel walk to school? Does Isabel walk to school? Negative. Isabel doesn't walk to school. Isabel doesn't walk to school. Okay? Letter G. Wilson and I, our homework in the evening. O verbo to do aqui, ele vai estar então como verbo principal também, hein? To do é o verbo, quando ele é verbo principal, é o verbo fazer. Então, Wilson and I, então nós fazemos nosso dever de casa, nossa tarefa in the evening, né? À noite, in the evening. Então, Wilson and I é a mesma coisa que we. Conjugação de do para we do, não é isso? Wilson and I do our homework in the evening. E agora, o verbo do é o verbo principal. Será que eu posso só passar ele lá para frente do sujeito, igual eu fazia com o verbo to be? Não posso. Até o verbo do precisa do auxiliar. E o auxiliar é ele mesmo. Então vai ficar do Wilson and I do our homework in the evening. Olha só, né? Fica um pouco estranha essa construção no começo, até a gente se acostumar, né? Então, do we do our homework in the evening? Nós fazemos nossa tarefa à noite. Então, só lembrando que o verbo do ele vai funcionar como verbo principal exatamente igual aos outros verbos. Ele vai sim precisar do verbo dele mesmo, né? Mas vamos ter que repetir ele para poder fazer as formas negativa e interrogativa, tá? Então, a negação,
Wilson and I don't do our homework in the evening. Wilson and I don't do our homework in the evening. Ok? Question number 2. Responda as questões de acordo com as informações do texto. Então vamos dar uma lida nesse texto juntos? Vamos lá, acompanhem comigo. My name is Daniel Taylor. I live in Chicago, Illinois. I work office hours on weekdays, from 9 a.m. to 5 p.m. On weekends, I get up late, after 10 a.m. And I usually visit my parents on Sundays. Once a month, I wash my car. I travel abroad twice a year, usually to Mexico in the summer and to Canada in the winter. Ok? Alguma dúvida aqui? Vamos ver, né, o que pode trazer de problemas, né? Eu deixei para vocês, né, uma listinha de vocabulário também junto com a lista, mas normalmente eu acho que não tem tantos problemas, né? Office é escritório, né? Office hours seria horário de escritório. Normalmente nos Estados Unidos seria o que eles chamam de 9 to 5, né? Das 9 às 5. Seriam office hours, ok? A gente também diria horário útil, né? Alguma coisa assim parecida, né? Então, on weekends I get up late, I usually visit my parents on Sundays, once a month I wash my car, né? Uma vez por mês eu lavo o meu carro. I travel abroad. Então, to travel abroad é viajar para o exterior, para fora do país, abroad, ok? I travel abroad twice a year, 2 vezes por ano. Usually to Mexico in the summer and to Canada in the winter, né? Então, acredito que não tenha mais nenhuma dificuldade de vocabulário. Qualquer coisa, né? Podem me escrever, podem postar, né? Mas eu acredito que também uma outra palavra a mais eu também deixei para vocês lá na própria lista lá que vocês podem baixar no meu site, ok? Quem não baixou, aliás, no site, também pode baixar aqui na descrição da aula, tá? Vou deixar também o link direto para a lista aí para quem precisar. Então aqui eu trouxe para vocês, né? Só para ilustrar um pouco a aula. Aqui é uma foto de Chicago, né? Chicago, então, ele fica bem aqui às margens do lago Michigan, né? Que são os grandes lagos, né, que dividem os Estados Unidos do Canadá, né? O lago Michigan aqui, né, que são uma região de grandes lagos, né, aqui no mapa. E Chicago, então, fica bem à beira do lago Michigan, né? É uma cidade bem famosa, né, bem importante nos Estados Unidos, ok? Não, e uma coisa que eu acho que eu não falei, né? Illinois é o nome do estado, né? Onde fica Chicago. Chicago fica em Illinois, né? Estado de Illinois. Ok? Number 2. Então, vamos lá. Letter A. Where does Daniel live? Então, lembrando lá do texto. Onde é que ele mora? Where does he live? He lives in Chicago, Illinois. He lives in Chicago, Illinois. Então, lembrando aqui, né, olha só, I live in Chicago, né? Vocês poderiam ter tirado essa informação, então, aqui do texto. I live in Chicago. Como a pergunta foi where does he live? Resposta, he lives in Chicago. Now, how do you spell his last name? Lembram-se how do you spell? Faz tempo que nós vimos isso, hein? Como se soletra o último nome dele. How do you spell his last name? Então, his last name is Taylor, right? Taylor. Então, como é que a gente soletra Taylor? Vamos lá? It's T-A-Y-L-O-R. Again, it's T-A-Y-L-O-R. Ok? Taylor, né? A gente poderia ter tirado aqui, my name is Daniel Taylor, so his last name is Taylor. Now, how often does he travel abroad? Com que frequência, né? Lembra, nós vimos na aula passada, com que frequência ele viaja ao exterior? Does he travel abroad? He travels abroad twice a year. Então, 2 vezes por ano. Lembram-se? Twice a year. He travels abroad twice a year. Né? Poderíamos ter tirado isso aqui do finalzinho. Olha só. I travel abroad twice a year. Né? Estava expresso diretamente no texto. Letter D. How often does he visit his parents? Né? Com que frequência ele visita os seus pais? How often does he visit his parents? Então, he visits his parents once a week. Uma vez por semana. He visits his parents once a week. That's very often, right? É bem frequente. That's often, né? A gente poderia ter, se não quisesse ter especificado a quantidade, né, de vezes que ele visita os pais, poderia ter colocado he often visits his parents. He frequently
visits his parents, né? Usando os adverbs of frequency que nós vimos na aula passada, né? Então tá aqui, né? Ele coloca aqui, I usually visit my parents on Sundays, né? Então, uma vez por semana, todo domingo, desculpa, on Sundays. I usually visit my parents on Sundays. Now, how often does he wash his car? Com que frequência ele lava o carro dele? He washes his car once a month, né? Uma vez por mês. Poderíamos ter usado um advérbio de frequência também. Uma vez por mês é muito, é pouco? Aí vai depender da interpretação de cada um, né? Se fosse para o meu carro, eu diria he always washes his car, né? Porque o meu carro eu lavo uma vez a cada década. Então, uma vez por mês para mim é always. Talvez para alguém que goste mais, né, de carro, vai dizer he hardly ever washes his car, né? Então é muito subjetivo, né, o uso dos advérbios de frequência. Depende muito né, do que é frequente ou não para cada um. Por isso que eu disse que aquelas, quando eu falei na aula passada, sobre as porcentagens lá do slide, elas são só um termo comparativo entre elas, tá? Não tem um caráter objetivo da realidade para você julgar, acontece mais de 70% dos dias ou dos meses, nada disso, tá bom? Só uma forma de você comparar um advérbio com o outro. Um é um pouco mais frequente do que o outro, só isso, ok? Então, a gente poderia ter achado isso aqui no texto, aqui, ó. I wash, né, tá aqui na 1, 2, 3, 4, na quinta linha, né, fifth line. I wash my car. Sorry, once a month, I wash my car. Uma vez por mês, eu lavo meu carro. Ok? And where does he travel to in the summer? Né? Onde, olha só. Where does he travel to? Essa preposição aqui é para, né? Seria onde ele viaja para, né? Ou para onde ele viaja. Where does he travel to in the summer? No verão. So, in the summer, he usually travels to Mexico. Quem não quisesse colocar o usually também, tranquilo. In the summer, he travels to Mexico. No problem. He often travels to Mexico. All the same, ok? Então a gente poderia ter tirado aqui I travel abroad twice a year, usually to Mexico in the summer, né? Normalmente para o México no verão. And where does he travel to in the winter? In the winter, he usually travels to Canada. Quem não quisesse usar o usually, mais uma vez, não tem problema. Poderia também ter usado aqui o often, o frequently, sem problema nenhum. Ou, quem quisesse também, poderia ter colocado once a year, né? Porque he travels abroad twice a year. Once a year, he travels to Mexico in the summer. And once a year, he travels to Canada in the winter, right? So, aqui as respostas havia outras possibilidades de dizer a mesma coisa, né? In the winter, he travels to Canada, or he travels to Canada once a year. No problem, ok? Poderíamos ter então tirado aqui do final, né? And to Canada in the winter. And to Canada in the winter. Okay? And what time does he go to work? Que horas ele vai ao trabalho? What time does he go to work? He goes to work at 9 a.m. Né? Então ele vai ao trabalho às 9 da manhã. 9 a.m. Né? Poderíamos ter tirado isso aqui também do texto. I work office hours from 9, das 9, né? Esse from aqui indicando início, origem. From 9 a.m. to 5 p.m. Das 9 da manhã às 5 da tarde. Então, what time does he go to work? He goes to work at 9 a.m. And what time does he arrive from work? What time does he arrive from work? Que horas ele chega do trabalho? Does he arrive from work? He arrives from work at 5 p.m. Então ele chega do trabalho. He arrives from work. Olha o from aqui, sempre indicando origem, né? Ele chega do trabalho, né? Vindo do trabalho. At 5 p.m. às 5 da tarde. Ok, pessoal? Então tá aí, tá corrigida a nossa lista já de número 9. Na próxima aula, eu quero tratar com vocês mais um tipo de pronome ainda, né, para completar a nossa lista já enorme de pronomes que nós já vimos, né? Dessa vez nós vamos falar um pouco sobre os pronomes oblíquos ou pronomes objeto, né? Que seria, vamos dizer, a antítese daquela nossa primeira aula do curso, que foi os subject pronouns, né, os pronomes sujeito. Então aqueles pronomes que nós vimos, a gente utiliza para substituir o sujeito. Na próxima aula nós vamos ver os pronomes que nós usamos para substituir os nomes, as pessoas e as coisas quando elas não são o sujeito das orações, ok? Mas isso aí é tema da nossa próxima aula. Thanks for watching, see you next class.